A inteligência artificial não vai roubar seu emprego, mas alguém que saiba usá-la pode. A chave não é resistir, e sim evoluir junto com as mudanças e aproveitar as novas oportunidades que estão surgindo. Assim, eu descobri o Rafael. Estava olhando os posts da GZH, me deparei com essa frase e pensei: que interessante! Vou anotar o nome deste colunista porque deve ser extremamente interessante conversar com ele. Por uma coincidência enorme, no dia seguinte eu o conheci pessoalmente. E não é que a minha curiosidade só aumentou. CEO e cofundador da plataforma de educação Share, mentor da FGV Ventures, aceleradora de startups, colunista de tecnologia da GZH Digital, professor convidado na Universidade de Coimbra, host no Aula Podcast. Esse é o cara que temos aqui hoje. Para nos ajudar a entender o turbilhão de informações relacionadas à inteligência artificial e avaliar seu impacto na medicina, convido Rafael Martins para um bate-papo revelador no nosso Café Sem Neura. Primeiro, muito obrigada, Rafael, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. A gente tá super empolgada, a gente não sabe nada sobre o assunto, mas a gente vai conversar de hoje, a gente vai aprender contigo. Então, talvez da maneira mais simples que tu puder nos explicar o que é a inteligência artificial, assim. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Também eu não entendo nada de medicina, então a gente vai trocar aqui conteúdos. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia, né? Se a gente for separar as duas palavras, né? A inteligência, né, é algo que pode reconhecer padrões, aprender, né, sobre algo com dados, informações. E ela é artificial porque ela é criada por alguém, não é orgânica, né? E aí a junção dessas duas coisas criou, né, o que a gente chama de inteligência artificial. O termo ele foi cunhado por um cara chamado Alan Turing, que é o pai da computação, em 1950, há muito tempo atrás. E de lá para cá, a inteligência artificial foi sendo utilizada nos computadores, nos sistemas, nos softwares, e ninguém dava bola para isso. Até que, dia 30 de outubro de 2022, o ChatGPT veio para o mercado. E aí tudo mudou. E aí a gente começou a se interessar por esse assunto, porque a inteligência artificial se tornou popular e utilizável para pessoas que não são de tecnologia. Qualquer pessoa poderia utilizar simplesmente conversando com ela, né? Ela se tornou generativa, né? Por isso que a gente chama de inteligência artificial generativa. É um tipo de inteligência artificial. Existem vários tipos. Esse tipo foi o que tornou ela popular e simples e fácil de utilizar. Por que ela é generativa? Porque a gente digita coisas e ela gera coisas para nós, ela conversa com a gente. Tão simples como uma conversa no WhatsApp, né? A gente está conversando no WhatsApp ali, eu mando uma coisa, tu me manda outra. Isso é a inteligência artificial generativa no caso do ChatGPT. Então, a partir deste dia, isso começou a se tornar popular, né? E o mundo inteiro começou a falar sobre isso, né? E eu, como um profissional de tecnologia e na época também estando vinculado a uma emissora de TV muito conhecida, né? Era colunista da Band na época, comecei a acompanhar isso também porque as pessoas queriam falar sobre isso, queriam saber sobre isso. E uma coisa que é curiosa, né, quando a gente fala de tecnologia, que a primeira coisa que as pessoas sentem quando elas veem algo desse tamanho é que aquilo vai substituir elas, né? Sim, é o medo. E isso é histórico, assim. Quando a gente olha desde a máquina a vapor lá no século XVIII, quando tu olha os jornais da época, as matérias eram: a máquina a vapor vai substituir o trabalho das pessoas, e as pessoas queriam quebrar as máquinas a vapor para elas não substituírem o trabalho delas. Depois veio a eletricidade, depois veio a computação e agora a inteligência artificial, e o comportamento natural das pessoas é o mesmo. E a pergunta que eu mais respondi nos últimos 2 anos é se a inteligência artificial vai tirar o lugar das pessoas. Inclusive foi matéria de uma das minhas colunas na Zero Hora. E o que eu digo é que ela não vai substituir as pessoas, mas já está substituindo habilidades de trabalhos de algumas pessoas, né? Então, de forma geral, fazendo uma introdução rápida, né? Foi isso que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, né? Veio uma inteligência artificial que é fácil de usar, né? Colocando assim de uma forma mais popular, que qualquer pessoa pode utilizar. De graça, fácil, simples. Tu entra lá e tu consegue utilizar sem fazer cadastro, sem pagar, né? Sem precisar que alguém te ensine a usar, tu simplesmente conversa ali, fala. Claro que muitas vezes a pessoa não se sente estimulada a fazer isso, mas se ela quiser, ela mesma consegue.
não precisa instalar um software, não precisa chamar um técnico, nada, né? Ela é simples. E isso hoje já está no nosso celular, já está nos nossos notebooks, né? Já está nas redes sociais que a gente utiliza. Então se tornou algo corriqueiro, vamos dizer assim, e se tornou o grande assunto, né, dos últimos 3 anos. Então em todos os eventos que eu tenho a oportunidade de cobrir, participar, é sempre o grande assunto, assim. E essa tecnologia, ela entra numa categoria que a gente chama de tecnologia de propósito geral. Ele é um título que algumas tecnologias recebem, que é um tipo de tecnologia que vai entrar em todas as áreas de atuação. Então, a inteligência artificial, ela entra dentro dessa nomenclatura, né? Tecnologia de propósito geral, que vai para todas as profissões. Sim. Medicina, advocacia, enfim, todas. E aí vem o pânico das pessoas, né? Tipo, meu Deus, o que vai acontecer com o meu trabalho, né? Enfim, então... me alonguei na resposta, mas eu acho que merecia para essa introdução. Não, mas foi bom pela introdução, foi para ótimo. dar uma introdução, assim, então é o que temos hoje, né, do que se respeita à inteligência artificial. Mas esse boom do assunto, né, recente, mas a inteligência artificial já nos acompanha no dia a dia há muito tempo, né? Por exemplo, quando tu entra na Netflix lá, ela pode falar Netflix, né? Sim, Netflix, se quiser patrocinar um podcast também, está super convidada aí a patrocinar um podcast. Como é que ela sabe, né, o que a gente quer, o que a gente gosta, né, de acordo com os nossos hábitos? Então, é uma forma de inteligência artificial, né, que é machine learning, né? Ela vai aprendendo ali o que tu gosta e vai te sugerindo. As próprias redes sociais, né, o próprio TikTok, né, dizem que o TikTok leva de 6 a 8 minutos para entender o que tu quer. E a partir daquilo ele vai te mostrando só conteúdos baseados no que ele acha que tu quer. Inclusive, quando a gente pega o que aconteceu no mercado de conteúdo, de streaming, né, como um todo, porque a gente veio, né, de um mercado onde a gente, como era vender antes da internet, né? A gente tinha 5 canais para divulgar as nossas empresas, nossos serviços, que era TV, rádio, revista, outdoor e jornal. Tinha esses 5 lugares para vocês divulgarem o trabalho de vocês, as clínicas, enfim. Veio a internet e agora a gente tem um monte de lugares para divulgar. Isso é bom e é ruim, porque antes a atenção das pessoas era concentrada, né? Eu lembro quando eu tinha 12 anos lá, o entretenimento era sofá da sala da minha casa e todo mundo assistia a mesma coisa. Então, para uma marca, para uma empresa, era muito fácil vender, muito mais fácil vender, porque tu tinha que ter dinheiro para botar lá no intervalo da novela lá, no outro dia todo mundo ia comprar teu produto, teu serviço. Agora a gente tem, segundo a Forrest, mais ou menos 72 canais de atenção das pessoas. E a tendência é que isso dobre a cada 2 anos. Então o desafio de vender, né, seja o que for, serviços ou produtos, se tornou muito mais complexo. E a atenção das pessoas, ela não está mais só nos canais tradicionais, né, de TV, rádio e outros lugares. Ela também começou a estar em canais de streaming, por exemplo, Netflix e outros. Só que a Netflix, né, vou pegar ela como exemplo, até porque a gente quer que ela patrocine o podcast, então a gente vai falar dela um pouquinho mais. Ela trouxe um outro problema, que é a fadiga da escolha. Né? A gente entra lá, não sei se vocês têm esse comportamento, mas eu tenho. Tu entra lá e esse aqui, só que tu fica sempre com o sentimento de que tem um melhor do que aquele que tu já gostou. Exatamente. E aí tu fica 1 hora ali, tu fecha e vai fazer outra coisa, né? Normalmente é isso que acontece. Teve um artigo do New York Times que diz que a gente toma em média 35 mil decisões por dia. Meu Deus. E com a tecnologia e com tudo isso que aconteceu, isso foi agravado. O que o TikTok fez? Ele resolveu esse problema. Tu não precisa escolher, tu só bota pra cima e pra baixo. Então, gostei, continua assistindo, não gostei, bota pra cima e ele te mostra outra coisa. Então ele ganhou, e ele faz isso com inteligência artificial. Falei tudo isso para falar sobre um tipo de inteligência artificial que resolveu um problema, né, de consumo de conteúdo, né? E aí a gente começou a ver outras empresas, né? Veio o Kawaii, né? E outros canais aí que usam também inteligência artificial para isso. E agora a gente está tendo aí vários exemplos, né? De uso de inteligência artificial, não só para texto, mas também para imagens, para vídeos e também para a área de vocês muito, né? Para medicina.
eu estava falando para a Manu antes do podcast que nos últimos 3 eventos que eu fui, 40% do conteúdo do evento era alguma coisa relacionada à medicina, seja medicamento, tratamento, formas mais rápidas de análise de exames, né, enfim. Então, mais ou menos isso, assim, para onde isso tudo está indo, né? Sabe que eu até estava lendo sobre isso, eu vou colar quantos milhões, mas eu acho que foram 16 bilhões que foram destinados à saúde. Sim. Da parte de inteligência artificial. Então, e nos últimos anos também, de todos os campos, direito, marketing, etc., a saúde foi o que mais teve investimento em relação à inteligência artificial. Óbvio, porque isso é uma coisa que interessa a todos nós, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Não só em relação a achar medicamentos, mas achar genes. É muito mais fácil se tu acha um gene, se tu acha a medicação que tu poderia usar, se tu consegue analisar dados de uma população. A gente antes tinha que analisar um de cada vez, né? Então, tu analisa todos de uma grande população, tu consegue a resposta muito mais rápido. E eu achei interessante que a maneira, o funcionamento, né, é uma maneira que parece uma bioestatística. A gente, na parte, enfim, teórica da medicina, a gente vai lá e faz os nossos modelos de regressão logística, regressão múltipla, etc., que são modelos matemáticos para tentar achar assim, eu tenho várias coisas que podem causar isso, mas qual a chance desse dado que eu estou estudando, de fato ter alguma relação com aquilo. E isso a inteligência artificial faz de uma maneira muito mais fácil, que eu levo um trabalhão fazendo no meu mestrado, doutorado, então eu não sei por que eu estou perdendo meu tempo, né? Tudo que é trabalho matemático, estatístico, ele vai ser feito muito mais rápido, né? E está sendo feito mais rápido. Inclusive a Microsoft acabou acho que faz 3 semanas, eles descobriram uma nova forma da matéria, né? Não sei se vocês viram isso. Não tem mais o sólido, líquido e gasoso. Eles criaram mais uma que ajuda a computação quântica de fatos. Isso é extremamente técnico, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. A computação da forma como a gente conhece hoje, ela tem uma limitação de cálculos que ela consegue fazer por segundo, que faz com que a gente tenha um poder computacional X. A computação quântica, ela faz com que a gente consiga ter esse poder muito maior, muito mais rápido, muito mais elevado. Só que ela não consegue ainda ser algo que a gente consegue utilizar no dia a dia, porque como é muito rápido, ela ainda não consegue se tornar popular e a gente não consegue utilizar ela da forma como a gente gostaria, tá? Porque o que é utilizado de materiais nela precisa estar num nível de temperatura de menos 200 graus. Enfim, tem todo um aparato técnico que não permite a utilização dela de forma popular. Até que a Microsoft criou esse novo estado da matéria que faz com que a computação quântica de fato consiga ser utilizada de forma popular. Isso faz com que um cálculo matemático, por exemplo, que levou 10 anos para ser feito, possa ser feito em 15 minutos. Então, todos esses testes com remédios, por exemplo, que levam um tempão para fazer, né? E aí por isso que as pessoas, por que leva tanto tempo para chegar no remédio? Porque precisa fazer tudo isso, né? Exatamente. As enzimas, né? E, enfim, testar ali para ver se reage, não reage. Tô falando aqui agora bem leigo, né? Porque não trabalho com medicina. Sim. Isso vai ser feito muito mais rápido, né? E numa velocidade nunca antes vista, né? Então a tendência é que a gente tenha tudo, né, mais rápido, novos remédios, de novo, novos tratamentos, novas formas de fazer. E claro que isso é uma coisa que eu costumo falar, assim, que a tecnologia ela vem sem bula, a gente só usa e depois a gente vê os efeitos. Então tudo isso que a gente está falando parece bom, mas depois a gente tem que ver quais são os efeitos de tudo isso que a gente está falando, se isso realmente vai ser bom ou ruim, né? Por exemplo, o ano retrasado, o GLP-1 foi eleito a tecnologia do ano. Não sei se vocês sabiam disso. Foi eleita porque realmente ajudou muitas pessoas a emagrecer, controlar o nível de açúcar e tudo mais. Mas teve um efeito em vários mercados, inclusive na aviação. Não sei se vocês viram que saiu uma pesquisa, várias companhias aéreas agora têm menos peso nos voos, porque as pessoas estão mais magras.
A indústria de alimentos, de salgadinho, de chocolate, está vendendo menos salgadinho e chocolate porque as pessoas estão comendo menos salgadinho e chocolate. Então, de novo, tem alguns efeitos, né, quando essas coisas acontecem, mas isso é uma coisa que não tem volta, né? Eu acredito muito nisso, porque, claro, a gente sabe que tem toda a questão da indústria farmacêutica e tudo que envolve isso, só que hoje todas essas informações estão cada vez mais abertas, né? Antes a gente tinha muitos segredos de mercado sobre determinados assuntos e tal. Hoje o corpo humano está hackeado, né? E em algum nível aberto. Então hoje tu consegue ter acesso a determinadas informações, documentos e tal, e tu consegue comprar coisas, né, para fazer um próprio remédio, assim, um próprio tratamento. Eu falo com o ChatGPT o tempo todo sobre coisas que estão acontecendo comigo. Claro que às vezes ele não fala, faça isso, mas ele recomenda coisas, né? Por exemplo, eu estava num evento ano passado que a Samsung estava lançando um anel que mede ali algumas coisas de saúde e me mostra ali no celular e tal. E aí eu conversando com a menina, ela falou assim, mas, por exemplo, se a sua pressão for aumentar, ela vai te avisar ali e vai te recomendar coisas. Aí eu falei, mas como assim me recomendar coisas? O que ela vai... Porque aí, de novo, é aquilo, né? A gente acha legal, super legal, mas ela vai me recomendar coisas sem saber meu histórico médico, né? Que é o que a gente estava falando. Talvez ela me recomende coisas que vai me ajudar naquilo, mas vai me prejudicar em outras coisas. E aí, de quem é a responsabilidade? Da Samsung? Minha? De quem é a responsabilidade? Então, assim, eu acho que a gente está ainda eu falo isso bastante nas minhas palestras, a gente está na adolescência de tudo isso, né? Ainda tem um tempo ainda para muitas coisas que a gente tem que discutir, regulamentar, né? Para se de fato esse evento que eu acabei de voltar lá de Barcelona, um dos grandes debates do evento foi isso. Os Estados Unidos e a China crescem muito do ponto de vista de tecnologia, novas tecnologias, as próprias empresas, porque a regulamentação é branda. Na Europa, as empresas estão crescendo muito mais devagar porque a regulamentação é mais rígida. E as empresas da Europa estavam reclamando no evento que o governo tinha que deixar mais branda as regras e tal. Então, isso é um ponto de discussão muito complexo, né? Sim, porque quem que tá certo, quem tá errado, né? Na realidade a gente... Tu vai deixar brando para a economia crescer e todo mundo ter dinheiro e poder crescer, e vai correr os riscos de ter uma regulamentação branda, ou tu vai ter uma regulamentação mais rígida e vai crescer mais devagar, né? Ou não vai crescer, né? Então... Enfim. E essa aplicabilidade da inteligência artificial não é só em medicamentos, né, Rafa? Sim. A gente tem inteligência artificial na gestão hospitalar, em procedimentos cirúrgicos, em exames de imagem, né? Então, na verdade, os próprios smartwatches... Né? Exatamente. Robôs fazendo operações. Exatamente. Os relógios, né? Pensando, tu falou do anel, mas a gente já tem os smartwatches que nos dão alguns dados de saúde, sono, etc. Eu fiz semana passada uma coluna na 0 Hora sobre os óculos inteligentes, né? Que eu botei lá que no futuro todos terão óculos. Mesmo que não precisem, né? Porque nesse evento que eu fui, eu vi mais ou menos 20 empresas já que estão vendendo óculos Smart Glass, né? Que são os óculos inteligentes. Porque é muito fácil para a Manu substituir o óculos que ela já tem por um óculos inteligente. Que além de fazer o que já faz, ela pode ouvir música, ela pode tirar foto, ela pode fazer um vídeo. E se eu mandar um WhatsApp para ela vai ouvir, Rafael te mandou um WhatsApp. E aí ela vai dizer, exiba a mensagem. E aí vai aparecer aqui na frente, ela vai ler, ela vai responder por voz e vai aparecer a mensagem para mim no meu WhatsApp. Isso é super legal, né? Qual é o efeito colateral ainda não sabemos, porque a tecnologia vem sem bula, né? Como eu falei antes. Só que isso é uma tendência. Em Barcelona, eu vi em 2 lojas já vendendo por 20 euros o óculos com som. Tu já consegue ouvir música no óculos por 20 euros. Tu liga por Bluetooth o óculos no celular e tu já consegue. E é bem melhor do que tu não precisa botar o fone no ouvido. Né? Ele fica no ossinho aqui atrás, ó, e tu ouve igual, e quem tá em volta de ti não ouve. Então, para te fazer uma call, uma coisa assim, né? Então, enfim, é uma evolução, né? Mas eu vi, assim, eu tô vendo muita startup muito focada em acelerar o diagnóstico dos exames, principalmente, e muita polêmica em volta disso, né? Eu vi esses dias alguém postou, era alguma coisa de exame de imagem,
E aí muita gente reclamando, tá, mas quem é que vai assinar o laudo? Mas quem é que é responsável por não sei o quê? Que não entendo nada disso. Mas eu vi muita gente da classe médica reclamando, né? Como que ia ser tão rápido. Eu falei com uma startup que faz uma avaliação muscular em 5 minutos. Tu bota uns aparelhinhos aqui e tal, e ele tem um software e faz ali. Mas tudo isso é um começo, né? É óbvio que não vai ser perfeito, óbvio que não vai ser 100%. E eu sou um otimista por natureza. Eu acho que isso vai ajudar. Sim. Né? É claro que se tu olha um carro autônomo e o carro bateu, sim, mas todo dia os carros batem, né, gente? Então é tu olhar o copo cheio e o copo vazio, né? E claro, quando a gente fala de saúde, é uma coisa mais grave, a pessoa pode morrer, pode, né, acontecer uma coisa pior, assim, né? E de novo, parte de uma ampla discussão sobre regulamentação, o que de fato pode ou não ser utilizado. Eu acho que os próprios medicamentos, né, tem toda uma conversa para quando ele realmente pode ser comprado, né? Quando ele pode ser utilizado. Mas eu acho que a velocidade que isso está acontecendo e o acesso que as pessoas estão tendo para isso, independente dos órgãos oficiais, que eu acho que vai fazer com que os órgãos oficiais precisem ser mais rápidos. Sim, precisam ser mais com certeza. É porque no Brasil a gente não tem uma regulamentação para inteligência artificial na medicina, Sim. né? Sim. Existem alguns projetos ali, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito recente, existem alguns outros em trâmite, mas não tem nada efetivo né, acontecendo. Nos Estados Unidos e na Europa tem mais, né? A FDA regula melhor, a agência europeia também, mas são mais rígidos também, Sim. como tu mesmo falaste. Mas no Brasil isso ainda está andando muito devagar, né? E que talvez um dos grandes problemas eu vejo, assim, porque tu precisa ter um dado de qualidade para tu entregar para a máquina, entre aspas, para o computador. Sim. Se tu não tem um dado de qualidade, no momento que tu joga para a máquina vai ler coisas que não necessariamente são verdadeiras. E aí ela pode ter um resultado errôneo, porque na realidade ela recebeu um input errado. Então isso, eu acho que esse é o pior problema na medicina, porque justamente tu tem que fazer 150 mil fases, de 50 mil medicamentos, de 50 mil coisas, porque tu tem que ter certeza absoluta que tu vai chegar numa conclusão que tenha segurança e a eficácia adequada para aquele paciente. Porque, de novo, quem vai assinar a receita vai ser o médico, né? Mas tem coisas, por exemplo, que eu acho que não dependem, tirando o medicamento, não dependem só disso. Um exemplo simples, assim, a gente, no protocolo de AVC, a gente usa uma tomografia, que ela é um tipo de tomografia que é uma perfusão, é por inteligência artificial. Ela vai lá e vê, vai lá e nos mostra, né? Vê não, nos mostra mais ou menos a imagem de onde o cérebro tem uma área que perdeu o fluxo e esse fluxo não vai voltar, e uma área que a gente chama de penumbra, que é onde, de fato, aquele sangue ele pode voltar se a gente desobstruir o vaso não é onde vai voltar, no caso, onde o neurônio ainda não morreu, onde eu ainda posso ter alguma sobrevivência. Então, isso é um exame que ele é rápido, é um software fácil, inteligência artificial. A gente resolve aquilo, olha, faz em alguns segundos e define se a gente vai confiar nele ou não e, a partir disso, usar uma medicação para o paciente. Então, é uma coisa complementar, para mim vai me ajudar. Para o gestor do hospital, se eu consigo fazer uma análise dos pacientes que estão na emergência para tentar salvar um paciente que está em risco, mas que está numa fila de espera maior porque ele foi triado como amarelo, como verde, como sei lá, eu também consigo agilizar o processo. Então talvez a gente tenha que parar de pensar assim, ela vai ficar como única, mas nós como pessoas utilizarmos o que é bom dela para se associar a nós, né? Sabe, Manu, aproveitando o que tu falaste, acho que seria interessante, Rafa, tu nos explicar como que essa inteligência artificial ela é alimentada, né? Porque essa questão da tomografia, a máquina vai aprendendo à medida que ela vê muitos exames, digamos assim. Né? Então, a partir disso, ela consegue criar padrões para conseguir dar uma resposta melhor. Então, esse modus, essa maneira de funcionar é para toda a inteligência artificial, prontuário, exame, medicamento, como que funciona? Existem vários modelos, né? Existem modelos que leem só texto, mas já tem modelos que leem imagem e tem modelos que leem vídeo também. Então, ele consegue ver um vídeo e transformar aquele vídeo em informação, em dados, e juntar todas essas coisas e tornar um padrão. Na medicina, eu vi já alguns projetos que têm
Porque assim, tudo isso que a gente está falando, tu está treinando uma inteligência artificial, né? Então a gente sempre parte desse pressuposto. Tu vai treinar ela com o quê, né? Dentro dessa lógica, tu pode treinar ela com texto, com imagem, com vídeo e com o próprio conhecimento médico, né? Então, por exemplo, que é isso que eu ia falar, nesse projeto que eu estava vendo, era um projeto de emagrecimento. Né? Essa inteligência artificial, ela era ensinada com texto, imagem e vídeo, mas o médico também mandava áudios para ela sobre casos de pacientes. Paciente, 40 anos, tinha um histórico disso, usou esse remédio, aconteceu isso. E eles ficaram 6 meses treinando. E essa inteligência artificial teve 80% de eficácia a mais do que um médico tradicional num diagnóstico e tal. Então acho que esse é um formato, que é o formato que mais está sendo utilizado, porque tem várias coisas que é a percepção, né? O tal do feeling. Né? Sim. Mas o feeling tem que virar dados também, sim, né? Sim. Para que a inteligência artificial também tenha esse feeling, né? Porque eu acho que tem duas oportunidades aí, né? Que eu vejo assim, e eu fiquei pensando enquanto a Manu falava. A primeira é a medicina preventiva, né? Que quase não existe, né? A gente só vai no médico quando está com algum problema. Exatamente. Então, acho que tem até algumas health techs no Brasil, no mundo, que eu vejo que tentaram fazer isso e não conseguiram, né? De ter um plano de saúde, de ter um corpo clínico ali que tu converse semanalmente, como tá se sentindo e tal, para preventivamente tu cuidar da tua saúde, porque e tiveram muita dificuldade de fazer o negócio andar como negócio, né, mesmo, porque é um hábito, né, e as pessoas não têm esse hábito, né, então é muito difícil tu criar um hábito novo, então, mas eu ainda acho que é uma oportunidade. E a outra é os tratamentos personalizados, né? Que aí quando a Manu falou isso, eu acho que aí tá uma grande oportunidade, assim, porque de forma geral, na minha percepção de leigo, né? Existe uma cartilha, assim, né? Tipo, tá tossindo, tem isso, tem aquilo, tá com dor no corpo, é esse o remédio, né? Mas talvez não seja, né? Ou teria que fazer mais um exame, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que e eu falo bastante com o Dr. Alexandre, inclusive chamem ele aí para gravar também, porque o Alexandre é craque. Eu converso bastante com ele sobre essas coisas, assim, né, sobre diagnóstico, né, sobre o que de fato aconteceu, assim. E eu já decorei algumas coisas quando acontecem comigo, assim, porque eu anoto, né, quando eu vou no médico, eu falo, eu tava com isso, ele me deu isso, né. E aí quando eu tô com essas coisas, eu já sei que já sei que eu tenho que fazer isso. Mas já aconteceu de eu falhar, sabe? Sim. Tipo, de eu tava com essas 4 coisas e eu tomei e não melhorei. Mas é que, Rafa, aí que entra, eu acho que, por que o humano, né, o médico humano, digamos assim, acho que nunca vai sair. Porque tu pode ter a lista dos sintomas, tu pode ter a lista ali dos prováveis diagnósticos, mas o feeling que tu falaste, né, a percepção clínica, a experiência, a subjetividade, o contexto de cada um, isso, eu não sei se isso, acho que isso tu pode me responder, se isso pode virar dados, se isso pode ser transformado no software. Eu acho que de alguma forma sim, mas eu acho que tem até coisas, e eu costumo falar nas minhas palestras, né, que tem só uma coisa que a inteligência artificial não sabe, que é o que vai acontecer amanhã. Né? Então, assim, a inteligência artificial não nos disse que ia ter uma enchente aqui na cidade, por exemplo. Sim, né? Sim. Ela tem várias coisas que a gente não sabe que vai acontecer, né? Ela pode prever algumas coisas, mas, por exemplo, o próprio Covid, né? A gente teve agora 5 anos, né, do Covid. Até agora a gente está estudando, né, os efeitos colaterais do que aconteceu nas pessoas e tal. Então acho que tem muito conhecimento novo, né? Tem muita gente que me pergunta se a inteligência artificial vai ter a mesma capacidade do cérebro humano, né? Essa é a pergunta que sempre me fazem. Talvez vocês iam fazer agora já foi. E em cada época eu dou uma resposta sobre isso, porque eu estudo muito sobre isso. Hoje, março de 2025, eu acho que sim, mas acho que eu não vou estar vivo ainda. Para quando chegar essa fase. Para quando chegar, mas eu acho que sim. Eu achava que não. O ano passado eu achava que não. O professor Nicoleles, que é um neurocientista, não sei se vocês conhecem ele, ele é categórico de dizer que não. Ele diz que está muito longe e ele acha que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial, né? Enfim, e que o cérebro é muito mais complexo do que parece, né? Até hoje não se sabe como funciona várias coisas do cérebro e tal. Então,
eu acho que essa percepção médica me parece que é algo que a inteligência artificial também pode aprender. Assim, eu não tenho 100% de certeza disso, mas eu tenho 80%. Já é um bom dado. Considerável. Porque eu acho que assim, a forma que a inteligência artificial aprende, ela é semelhante à nossa, só que ela aprende muito mais rápido que nós. A capacidade de aprendizado dela é mais rápida que a nossa. Então, por exemplo, a gente consegue ler um livro, por exemplo, em X tempo. Ela consegue ler em 30 segundos. Então, ela consegue adquirir informação muito mais rápido que nós. E montar padrões e tudo mais. Eu vejo quando eu estou falando com o ChatGPT, assim. Eu pergunto coisas muito complexas para ele, ele me responde em 10 segundos. E eu falo para ele, não gostei, me fala outra coisa. Eu fico forçando e ele sempre entrega, sempre. Né? Então essas coisas me fazem pensar um pouco isso, assim, né? Aí, claro, eu acho que tem vários outros fatores, né? Tem um médico dentista que eu sigo no TikTok, o tio Paulo, não sei se vocês seguem ele, que ele A gente não tem nem TikTok. A gente começa que a gente não tem. Nós somos millennials. Cria um TikTok, então. Que ele é especializado em crianças que têm medo de dentista. Tá. Cara, o que esse cara faz, eu acho que nenhuma inteligência artificial vai fazer. Ele tem um nível de empatia com as crianças e ele tem técnicas de deixar elas tranquilas para fazer a consulta. Depois olhem lá, tio Paulo. Ele tem o Instagram também. E esse nível dele, eu acho que... Mas ele é um cara, tipo, totalmente fora da curva. Quando a gente fala de saúde no nosso país, né? 220 milhões de pessoas, acesso à saúde precário, que é a grande camada de pessoas, eu acho... Porque, assim, se a gente for olhar por um outro lado, nas campanhas políticas que a gente teve lá nos últimos anos, um dos grandes projetos era a telemedicina. Sim, até agora sim. não virou tanto assim quanto pareceu que ia virar. Sim. Né? A gente viu até grandes varejistas vendendo telemedicina, né? No Brasil, assim, né? Tu paga lá R$29,90, tu tem acesso. Porque as pessoas não acreditam tanto. Elas acham que, tá, mas como assim? E não só isso, né? Hoje, inclusive, minha coluna na Zero Hora, tô fazendo bastante propaganda na minha coluna, sobre letramento digital. As pessoas não sabem usar, né? Celular, internet, sabe usar algumas coisas. Mas aí tu fala, não, mas agora tem telemedicina, a pessoa não sabe nem o que ela tem que fazer. Sim. Mas tem que entrar num aplicativo e botar um login e senha. Login e senha? Não sei fazer isso. Aí tu tem que permitir a webcam, sabe? Tipo, são muitas coisas, né, que as pessoas não sabem fazer. Então, até o próprio acesso à internet no Brasil, né? Não é tão amplo quanto parece. Para nós né? Sim. Porque a gente somos privilegiados, né? Enfim, mas a grande massa, né? Creio que não. Então, acho que tem essas duas oportunidades aí de medicina preventiva e talvez tratamentos mais personalizados. Acho que sim. E eu acho que novos remédios, assim, né? Eu vi muitos eventos falando sobre isso. O próprio GLP-1, né? No Brasil agora foi liberado para ser fabricado, né? Uhum. Mas acho que é só ano que vem, né? Que vai, de fato, ser vendido. Não sei. Eu vi que foi liberado para ser fabricado, mas acho que só ano que vem vai ficar mais barato. Eu vejo tudo isso com bons olhos, né? Acho que vem a contribuir. O Ray lá, que eu estava falando para vocês antes, que é o pai da singularidade lá, ele tem um órgão artificial, né? Eu vi num outro evento o cara que imprimiu uma orelha numa impressora 3D, né? Eu acho que tudo isso, eu costumo dizer que é matéria para sair na imprensa, não é algo real, né? Tipo, quantas pessoas vão imprimir uma orelha e de fato vão utilizar. Mas eu acho que tirando essa coisa que eu digo que é, quando a gente olha um chopp, é a espuma, né? O que é o líquido, né, do que a gente está falando, que é o de fato sólido, né? Eu acho que novos remédios sim, acho que novos tratamentos sim. Eu acho que até a questão de autoatendimento, assim, em hospitais, por exemplo, o ano passado eu fui num evento em Portugal e tinha uma startup que lançou um totem de triagem. Faz muito sentido, tu aperta algumas coisas ali e a triagem já vai para o médico, não precisa ser uma pessoa para tirar a tua pressão, não sei o quê. E esse mesmo totem, a ideia é ter nas empresas, ter nas farmácias. Isso eu acho legal, isso talvez realmente possa... Porque a gente está falando um monte de coisa aqui, né? E talvez as pessoas fiquem, mas o que de fato, né? Eu tenho que olhar, é muita coisa, né? Então eu sempre tenho esse cuidado, assim, sabe? De não deixar as pessoas mais preocupadas do que deveriam, né? A gente sempre fica... é que conversando, realmente é tanta informação, porque mudou muito, né? Desde o início do ChatGPT. Tanto
deixar claro, né? Eu demorei até entrar pela primeira vez e perguntar alguma coisa para o ChatGPT, porque primeiro, millennial convicta, né? Não sei mexer no negócio, vou lá, tal. Mas é uma revolução que está acontecendo e hoje em dia eu olho assim pro ChatGPT e falo, por favor, me faça isso, né? Então, com educação. Com educação ainda. Então, é uma coisa que está no nosso dia a dia e eu acho que nós, como médicos, de novo, a gente vai ter essa revolução na medicina e tomara que seja pro bem, mas certamente, sem dúvida nenhuma, a nossa empatia, o momento de escutar, de ter um momento... ter a relação médico-paciente, isso não vai mudar. E eu acho que isso a gente não tem que ter medo. Porque isso é uma coisa que a máquina não vai conseguir fazer por nós. Mas, Manu, as máquinas podem trazer uma impessoalidade maior no atendimento. Não, certamente. Já pensou por esse lado? Não, certamente. Mas agora até mudando, assim, por exemplo, tem uma inteligência artificial que ela pega o que a gente conversa numa anamnese, por exemplo, e ela transforma em texto e eu uso para colocar no prontuário. Para mim, aquilo revolucionou minha vida. Por quê? Porque antes eu tinha que ficar olhando pro computador enquanto o paciente falava. E aquilo para mim era uma coisa ruim, sabe? Sim. E às vezes eu tinha que colocar. Né? Parece que não tava prestando atenção. E a pessoa fica incomodada, Claro. Parece que tu não tá prestando atenção. Agora eu pego e coloco o aplicativo e ele simplesmente, depois que eu terminei a anamnese, ele vai lá, copia, faz um texto que não é o texto corrido, ele faz hipótese diagnóstica, tarará, direitinho e coloco no prontuário e depois eu só coloco a minha análise. Então, se a gente pensar pelo copo meio cheio, vai nos ajudar. Minha preocupação, e eu acho que a preocupação de todo mundo é isso, é não ter a fiscalização adequada e daqui a uns dias o ChatGPT estar nos mandando fazer coisas em relação à nossa saúde e não considerando nossos problemas. Eu acho que tem um outro ponto também, que muita gente acha, quando olha para tudo isso, que vai substituir, né? E eu sempre digo que não vai substituir, a gente vai ter mais uma opção. E eu dou o exemplo do supermercado, né? Eu não gosto de ir no negócio que eu tenho que passar sozinho no caixa. Eu prefiro ir no que tem a pessoa. Mas tem o que tu pode ir sozinho. Só 10 itens e tal. Mas tem gente que ainda prefere ir no da pessoa. Então, o caixa autônomo não substitui o caixa que tem uma pessoa. Entendeu? Talvez seja uma boa analogia, assim, né? Então, assim, talvez tenha lá uma opção que tu não precisa falar com um ser humano. E tá tudo bem, se tu preferir aquilo. Mas talvez tu ainda queira ir falar com o ser humano. Por exemplo, eu sinto falta de ir na locadora, falar com o seu Zé lá, que sabia o filme que eu gostava. Exatamente, sabe? nos dá dica. E eu me forçava a ver aquele filme, sabe? Tipo, eu não ficava procurando. Então, acho que tem isso também, né? São fatores humanos que a gente não considera nesta conversa, né? Que é o que tu tá falando, né, Manu? Por exemplo, assim, eu me sinto muito mais confiante de falar sobre saúde com um médico, né? Tipo, uma pessoa, né? A gente se conecta com pessoas, tem o olho no olho, a questão da energia, né? Tipo, eu acredito nessas coisas. Mas aí sou eu, Rafael, e eu trabalho com tecnologia, né? Então, assim, eu teria tudo para não falar essas coisas, né? Porque o ser humano é muito complexo, né? A gente tenta achar padrão para tudo, padrões, assim, para tudo, mas não tem padrão, né? No próprio trabalho de vocês, né? Às vezes surgem umas coisas, de onde é que saiu esse negócio aqui, né? É muito mais complexo do que parece, né? Só que eu acho que desde a Revolução Industrial, tudo a gente tenta botar num mesmo quadrado, né? Porque a sociedade foi organizada dessa forma, né? 8 horas de trabalho, a educação, né? 1º grau, 2º grau, né? E aí tu estuda, faz um estágio, depois tu tem uma profissão e depois não sei o que. Tudo foi organizado desta forma. Só que hoje, com tanto acesso à informação, tu pode fazer coisas fora desses padrões, né? E de novo, eu acho que isso é uma discussão filosófica, né? Que a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. A gente estava falando antes sobre isso, da questão da longevidade eterna, né? De poder viver muito mais tempo do que o previsto e tal. E a gente tem um aumento populacional previsto aí para os próximos 25 anos, né? Que também é uma outra pauta relacionada a tudo isso que a gente está falando, né? Segundo dados, nos próximos 25 anos a população vai aumentar 2 bilhões de pessoas. A gente tem 8 bilhões, vai aumentar para 2 bilhões de pessoas. E uma coisa interessante é que, acho que são 191 países, né, que a gente tem, só 9 vão aumentar a população.
Interessante isso, né? E esses 9 vão adicionar 2 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente. Lá em 1900 e não sei o que, eu tava lendo sobre isso. Eu também sou nerd, eu estudo bastante. Na época de Cristo, levou 110 mil anos para chegar a 2 bilhões de pessoas. A gente vai chegar em 25 anos. Então tem que ter comida para toda essa galera aí, tem que ter água para todo mundo, tem que ter saúde para todo mundo. Então a tecnologia, eu vejo que ela vai ajudar a ter mais de tudo isso para todo mundo. É o que eu espero, né? Quando eu olho para todas essas coisas. Então, quando eu vejo que a tecnologia está dando mais acesso à saúde, está tendo mais remédio, mais tratamento, eu acho que vai acabar ajudando, né, em todas essas coisas. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais pessoas idosas no Brasil, né? Então, assim, como a gente vai cuidar dessas pessoas, né? Como a gente vai dar acesso para elas, não só à saúde, mas a própria tecnologia, né? O ano passado eu entrevistei o governador e eu perguntei para ele sobre isso, né? Como a gente vai usar a tecnologia para todas as questões que a gente tem, né? De dar acesso. O nosso estado é o único que tem uma secretaria de letramento digital. A Lisiane Lemos é a nossa secretária, que é justamente para não só treinar novos talentos, mas também ter um letramento digital para idosos, né? Para pessoas que talvez não tenham tanto contato com tecnologia, né? Mas justamente por isso que esse espaço e por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, porque acho que a questão não é ser contra ou a favor da inteligência artificial. A questão é entender como ela vai entrar na nossa vida, porque, bom, ela já entrou, invadiu, na verdade, né? Sim. E o que a gente pode ter de efeito colateral e pensar sobre eles, né? Porque a Manu falou antes, deu alguns exemplos, eu trago outros, por exemplo, uma questão de vazamento de dados, saúde são temas sensíveis, né? Sem dúvida. Como, algum exemplo, um plano de saúde pode utilizar esses dados para restringir algum tratamento, algum acesso, etc. Então, eu acho que é esse o ponto, assim, porque eu penso assim que nós médicos, a gente acaba vivendo muito na bolha da medicina, sabe? A medicina por si só é muito complexa, né? Então acho que às vezes falta tempo para a gente olhar um pouquinho fora da caixa e pensar um pouco nessas outras questões. Por isso o papo de hoje é tão importante, né? Claro, não, com certeza. E isso tudo só vai aumentando, né? Isso não diminui, né? Só aumenta, né? Então, por exemplo, uma das principais discussões desse evento que eu tava era como a gente vai fazer para usar menos o celular, né? Porque até teve um termo que eu até anotei aqui para não esquecer, que era saúde social, se eu não me engano, isso, da Kingsley Killen. Depois a gente pode mandar para o pessoal. Ela tem um livro que é a ciência da conexão. Ela chamou de saúde social, que além da saúde mental e da saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde social, porque tem muita gente solitária. Muita gente nos Estados Unidos virou uma epidemia. 40% dos americanos não falam com seus vizinhos por questões políticas. Isso é um problema. Isso deixa a pessoa doente. Acho que 48% dos americanos homens nunca convidaram alguém para sair. Porque ficam só no celular, ficam só nas telas. Isso causa vários problemas de saúde. E isso foi causado pela tecnologia, né? Então, existe uma discussão ampla sobre isso. Como vamos usar menos. E eu acho que outros dispositivos, como o óculos, como eu estava falando antes, essa é uma das minhas apostas ousadas, que talvez o óculos substitua o celular. Talvez a gente não precise mais ter o celular, né? Talvez com o óculos a gente consiga fazer mais coisas por voz do que digitar, né? Porque a gente tem vários aparelhos, nesse evento de novo que eu estava lá, eu vi vários fones de tradução, por exemplo, né? Que a pessoa falou lá em mandarim e eu ouvi em português. E eu falei em português e ela ouviu em mandarim e a gente ficou trocando ideia, né? E a pessoa em mandarim e eu em português. Isso é muito legal. Bem simples, assim, era 80 euros o aparelho, né? E foi recém-lançado, daqui 4 anos vai estar 10 euros. E todo mundo vai ter. Tecnologia mais acessível. Bem mais acessível, né? Então acho que, como eu falei, é bom viver nessa época. Né? É bom, né? É bom. Não, e deixar claro, né? Eu fico pensando, o nosso início de geração, né? A gente pegou o início dos computadores, assim... Eu vi tudo isso acontecer. Eu vi tudo isso, eu posso dizer, não vamos revelar a idade, né, mas eu vi tudo isso, eu vi o primeiro laptop, eu vi o primeiro... Eu conectava a internet sábado 2 da tarde. Isso, eu ia na deixar claro, eu ia na CRT
para ligar, colocar a moedinha e ligar por telefone. Nossa, orelhão. Orelhão, Muito liguei de orelhão. Tinha o hack do cartão que tu raspava no cantinho lá pra ele ter mais orelhão. Agora a gente tá parecendo os verdadeiros tiozão, que acabou o assunto. Mas é isso, a gente tá vendo essa revolução e é legal de viver essa revolução, claro que dá medo, né? Mas é legal. E uma das coisas que eu acho, assim, no Brasil, a gente já tem uma desigualdade em relação ao acesso de tecnologia muito grande, né? Eu fico com medo que essa desigualdade ainda fique maior, né? Com toda a inteligência artificial. Eu espero que eles tragam isso de uma maneira que seja mais barata. Porque se eu depender do óculos e o óculos custar aqui R$5.000, quem que vai ter acesso, né? Das 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, 3,7 bilhões de pessoas não têm acesso à internet. É muito. É quase a metade da população mundial não tem acesso à internet. Então a gente tem esse problema para resolver. Que é muito maior do que resolver o resto da internet. É porque essas pessoas estão isoladas do mundo, né? O ano passado eu fui num evento e teve uma palestra do cara da CUFA, que é a Central Única de Favelas, e ele estava falando que na época da Covid tinha uma ilha lá no Amazonas, se eu não me engano, que o pessoal estava meio isolado e o pessoal não conseguia dizer o que eles estavam precisando porque não tinha internet lá. Aí eles fizeram uma parceria com uma operadora e deram um chip para todo mundo, para o pessoal poder falar mês a mês o que eles estavam precisando. E ele falou, cara, a gente voltou 6 meses depois, gerou uma economia local lá. O cara que vendia bolo, vendia pelo WhatsApp para as pessoas. Aqui fazia, não sei, a unha, tava anunciando para não sei quem. E é isso, entendeu? Tipo, é assim que a gente vai fazer, sabe? Inclusive, o título da minha coluna é isso. O letramento digital é a saída para a nova economia, entendeu? Sim. A gente precisa dar acesso às pessoas. A minha mãe faz lasanha e ela vendia para os vizinhos. Agora ela vende no iFood. Olha só. Ela vende 27 lasanhas por semana. Antes ela vendia 6. Ela nem sabe direito o que é iFood, agora ela sabe, né? Porque mas é a tecnologia que impulsionou o negócio que ela fazia, né? Você não acha nada a ver ele não ter trazido a lasanha pra nós? Eu pensei isso, mas trazido a lasanha pra nós, né? Já que estamos aqui. Não, mas mãe do Rafael, estamos esperando a lasanha. Estamos esperando a lasanha. O iFood mesmo, o iFood se quiser patrocinar também o podcast, E inclusive a barreira de entrada deles é porque muitas pessoas querem vender e não sabem cadastrar, não sabem fazer o cardápio ali e tal. E agora eles criaram uma tecnologia nova. No ano passado eu fui num evento que o CEO do iFood estava falando, que a pessoa escreve num papel o cardápio, ela tira uma foto e a inteligência artificial entende e faz o cardápio. Para facilitar. E é para isso que a tecnologia serve, né, gente? Há 3 anos atrás, eu fui nesse evento que tem em Lisboa todo final do ano, em novembro, que é o Web Summit, e o presidente de Portugal deu uma palestra de 3 minutos, que para mim foi a melhor palestra, que ele falou, gente, olha só, vocês ficaram 4 dias aqui vendo tudo relacionado à tecnologia, eu espero que vocês voltem para o país de vocês e usem tudo que vocês viram aqui para resolver os problemas reais das pessoas. E eu falei, é isso, cara, me abraça aqui, é isso aí. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu que trabalho com tecnologia há 20 anos, eu falo isso em todas as minhas palestras no final. Gente, usem isso para resolver os problemas reais das pessoas. Parem com pirotecnia de óculos. Não, cara, resolve o problema das pessoas, sabe? E eu acho que eu acho que a tecnologia serve para isso. Ela precisa servir para isso. Ela é o meio. Ela não é o início e nem o fim, né? Quais são os problemas que a gente tem? A tecnologia vai nos ajudar a resolver isso, né? Então, é isso que eu acredito. Uma pergunta, assim, bem leiga mesmo. Eu queria entender melhor como que é esse processo, quando a tecnologia é criada até o momento que ela é empregada no nosso dia a dia médico. Hoje em dia, com a IA, né, a gente tem a possibilidade de criar uma tecnologia específica para o teu cenário, né? Que são os agentes de IA, né? Que é o grande assunto hoje da área de inteligência artificial. Os agentes de IA são softwares, né? Inteligências que trabalham totalmente autônomas, né? Como se fossem, eles são as evoluções dos chatbots. Sabe quando tu entra lá num chat que ele conversa contigo ali e tal, e aí quando tu às vezes pergunta algumas coisas ele não sabe mais o que falar, o agente de IA ele sabe o que falar. Né? Entendi. Então, e ele te responde com linguagem natural, como a gente fala, né? Então ele não fala como um robô.
Ele fala, ele conversa contigo, de fato, como um humano. Como um chat GPT, só que com informações da tua empresa. Né? Então, tu vai alimentar ele, né, com dados não necessariamente estruturados. O que isso quer dizer? Tu pode ensinar ele com os e-mails que tu tem, com as apresentações da tua empresa, com as conversas que tu tem no teu WhatsApp, com várias informações. Ele vai entender sobre a tua empresa, sobre os teus serviços, e ele pode acessar coisas. Então eu entrei lá no teu site e comecei a conversar com ele, tô com uma dor, não sei o que, lá, e ele vai dizer, normalmente os pacientes que têm essa dor, a gente recomenda que faça uma consulta tal. Aí eu vou dizer, que legal, e tem tal dia, ele automaticamente vai na tua agenda e vê se tu tem livre, e ele diz, terça-feira às 2 tem, o que tu acha? Ele fala desse jeito, entendeu? E aí eu digo, legal, mas quanto custa a consulta? Ele, custa tanto. Eu posso parcelar? Pode. Mas tem quinta-feira? Só um minutinho, deixa eu olhar aqui na minha agenda. Então, tu parece uma pessoa falando, né? Mas depois disso... a médica pode me encaminhar para uma cirurgia, tô chutando aqui, tá? Se tiver essa informação, ele vai responder também. Vai fazer uma avaliação e tal, mas sim, posso marcar aqui, beleza, obrigado e tal. E aí, nessa mesma configuração, um dia antes, ele vai chamar a pessoa de novo e dizer, e Rafael, tudo certo numa linguagem natural, não numa linguagem de robô, né, como um chatbot. Além disso, esse mesmo agente de IA, ele foi, né, a pessoa foi na consulta, ele vai pegar essa informação que a pessoa foi na consulta, pagou, ele automaticamente joga isso no teu financeiro, ele monta um dashboard para ti no final do mês lá, te manda isso por e-mail, te apresenta isso, ele faz tudo sozinho. Esse agente de IA, né? Então hoje é possível tu fazer tudo isso com uma inteligência artificial que a gente está chamando de agente de IA. E aí tu vai evoluindo ela com o tempo. Essa é a diferença dos softwares que a gente fazia antigamente, que eram de um jeito específico. Essa não, ela vai evoluindo com o tempo, né? Então, por exemplo, agora tem 2 clínicas. Ele vai trabalhar para as 2 clínicas, né? Ou tu vai adicionando coisas. Tu tem novos serviços, por exemplo, né? Ou por exemplo, tem uma médica que eu estava falando esses dias, ela tem um agente de IA parecido com esse, ela começou a dar palestra. E ela falou, Rafa, no final lá as pessoas querem falar comigo, querem meu PPT. Eu disse, bota isso no teu agente de IA. No final ela bota um QR Code, as pessoas leem, que entra no WhatsApp e esse WhatsApp conversa com esse agente de IA. E aí a pessoa fala, acabei de ver a palestra da Manu, tem como mandar o PPT? Claro, toma aqui o PDF. Não quer também marcar uma consulta, sei lá, talvez não vá falar isso, né? Seria meio vazio, não quer marcar uma consulta como se fosse um café, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ele faz várias atividades conectando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então isso é o que a gente tem hoje, que está sendo amplamente utilizado e que todo mundo está dizendo que é o futuro presente da inteligência artificial, do ponto de vista da eficiência operacional do teu negócio, né? E que tu vai conseguir utilizar isso de forma totalmente autônoma, né? Então, por exemplo, eu vi em alguns consultórios fora, não tem recepcionista. Então, essa tecnologia ela está conectada num robô, por exemplo, ou algo parecido com um robô, uma tela, que tu fala com essa tela. E essa tela tem ali uma pessoa, que na verdade é uma imagem de uma pessoa, e ela está conversando contigo. E o que ela está falando, na verdade, é como se fosse uma conversa de WhatsApp. Só que é um vídeo, né, de uma pessoa falando contigo. E ao invés dela te mandar um texto, ela está falando contigo, a mesma coisa. Né? Ela está falando por voz, ao invés dela estar falando por texto. Tudo isso já existe, tudo isso já está pronto. Né? Nesse evento que eu fui ano passado, eu vou muito em eventos, né, vocês perceberam? Porque eu falo toda hora no evento que eu estava, é uma das formas que eu tenho de me atualizar, né, gente? Eu fui realmente. A CEO da Vodafone, ela falou uma frase que resume tudo isso que eu estou falando. Ela falou, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, estamos limitados apenas à nossa imaginação. Uau. Essa frase eu acho muito boa, ela é um final de uma das minhas palestras. Porque é isso, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, basta imaginar. Agora, o que vocês querem fazer? Né? Já existe tecnologia que com certeza vai te ajudar a fazer isso, né? Então, nesse mesmo evento, tinha lá uma empresa que é a evolução do call center, por exemplo, né? Que faz lá, sei lá, 30 ligações por segundo
E tem uma que é só de recepção, por exemplo, que é umas cabecinhas assim, de pessoa mesmo, falando ali contigo. E ela é um agente de IA por trás que conecta com várias informações da empresa e te responde. Então eu acho que assim, conforme as empresas estão descobrindo como usar IA, normalmente o caminho natural começa a usar o ChatGPT. Ah, que legal esse negócio aqui e tal. Aí começa a descobrir outras ferramentas de IA. Aí começa a querer ter a sua própria. E aí vem o agente de IA. Aí tem que contratar uma empresa de programação, uma empresa de tecnologia que vai fazer isso para ti. Mas se tu faz um cálculo de padaria, tu vê que realmente faz muito mais sentido tu ter isso. E além disso, né, acho que tem uma coisa também que a tecnologia acaba trazendo, que eu falo que o dinheiro segue a atenção, né? Então se tu falar que na tua clínica tu usa inteligência artificial, eu vou querer fazer uma consulta contigo do que com quem não usa, né? Porque as pessoas se atraem a novidades, né? E o próprio atendimento, assim, eu acho que nessa palestra que eu dei semana passada, eu falei muito sobre isso com os colegas médicos de vocês. Eu falei assim, se tu tem só um dinheiro, investe no WhatsApp. Porque o WhatsApp ele é a ferramenta mais utilizada pelo brasileiro. Né? Eu digo que ele é o sistema operacional do brasileiro. Né? E a grande maioria das vezes que eu tentei marcar uma consulta, primeiro que eu não achava o WhatsApp do médico. E eu queria falar pelo WhatsApp. Ah, mas tem que ligar. Não vou ligar. Não gosto de ligar. Eu quero falar aí eu falava pelo WhatsApp, boa tarde, só 1 minuto. Nunca mais voltava. Ou os que falavam eram respostas automáticas, né? Então, assim, cara, é relativamente barato tu ter um WhatsApp decente, assim, sabe? Respostas rápidas, informações minimamente simples, um PDFzinho ali ilustrado que explica, né? Porque eu não entendo nada do que eu vou consultar, né? Se eu entendesse, eu não consultaria, inclusive. Então, acho que aí tem uma oportunidade, assim, sabe? Para oferecer esse tipo de serviço. E eu acho que o pós também, né? Que nem a gente estava conversando que eu tenho que fazer exames, né? Que eu não... talvez se eu tivesse ali um canal de comunicação one-to-one, né? Como a gente chama, meu com a Manu, e que tivesse lá esses arquivos, essa conversa, esse histórico, não dependesse só do papel, sabe? Acho que aí tem uma oportunidade também, sabe? Para os médicos de criar esse histórico. Como eu falei, tem algumas startups que estão tentando fazer isso, que é tipo um grupão do WhatsApp lá com vários médicos, e tem ali o histórico e tem as outras coisas. Então, acho que aí, de novo, tem uma oportunidade, né? E eu acho que quem sair na frente, né, acaba tomando água limpa, né? Como a gente fala, né? E acho que muitos hospitais estão olhando bastante para isso, né? Desde a questão do primeiro atendimento, mas eu acho que tem muita oportunidade na relação do médico-paciente, porque eu acho que eu, como paciente, eu gostaria de ter uma relação mais próxima com o meu médico, mas eu sei que ele atende milhões de pessoas. Mas isso pode ser digital. Né? Eu acho que o conhecimento dele e a forma que ele vai falar comigo pode ser digital, né? Eu não necessariamente preciso estar falando com ele, né? Mas eu posso estar falando com o conhecimento dele. Entendem isso? Acho que aí tem uma oportunidade legal, sabe? A gente tem um quadro aqui que é a Neuroteca, que a gente dá dicas assim, de livros, filmes, para o pessoal que está nos assistindo, né, que goste do assunto, que queiram se inteirar um pouquinho mais. Hoje eu não vou dar dicas, porque eu vou passar vergonha se eu der qualquer dica sobre o assunto. Então hoje a Neuroteca é contigo. Tem algum livro, um filme que tu sugere? Tem um livro, que é o The Force, que é do professor Scott Galloway. O professor Scott Galloway é o cara que eu indico que vocês leiam tudo que ele escreve. Ele é o grande guru, assim, de tecnologia do mundo, mas ele é um cara não técnico, ele é um cara de negócio, e ele é o cara que está falando sobre a solidão das pessoas por usar tecnologia, né? Então ele é um cara que fala do ponto de vista do impacto social da tecnologia, mas fala também de negócio, de tecnologia. Eu tirei uma foto com ele nesse evento que eu estava. Eu fui muito tiete, né? Ele estava lá palestrando, estava na primeira fila. Ele é de Nova York, né? E foi bem engraçado eu gosto muito de contar história, gente. Porque eu acho que isso também conecta com as pessoas, né? Com certeza. Eu leio a newsletter dele toda semana há 10 anos. Toda semana. E eu acho ele incrível, porque ele escreve de um jeito muito, muito legal. Se inscreva na newsletter dele também. E aí ele tava no evento e eu, meu Deus, vou estar na primeira fila. Acabou a palestra e tinha uma guria que era mais fã que eu e ela gritou pra ele, assine meu livro e tal, e ele veio.
Daí eu disse, meu Deus, eu vou também. Esse é o meu momento. Aí eu fui e falei com ele por 3 minutos. Uau. Eu falei, Scott, você é incrível, muito obrigado por tudo que você me ensinou, eu leio sua newsletter toda semana e tal. Daí ele perguntou de onde eu era e eu tava muito nervoso, sério. O meu inglês foi pro espaço, assim. E aí eu falei que eu era do Brasil, daí ele falou, eu amo o Brasil, eu tenho uma casa em Floripa. E eu falei, não pode ser, como assim? E ele falou que tinha uma casa em Floripa. Olha Eu só. postei, tá no meu Instagram lá, uma foto comigo, com ele, que eu botei a conversa que eu tive com ele e ele falou, I love you, Floripa. Ai, que legal. Então, leiam, porque o The Force foi um dos primeiros livros dele, que ele analisa as 4 grandes empresas de tecnologia, a Microsoft, o Google, o Facebook e a Apple. Então ele fala como essas 4 empresas cresceram, como elas... leiam a newsletter dele semanal, que ele fala, né, sobre todas essas coisas, então acho que é uma boa dica, que eu gosto bastante, assim, porque ele escreve... Algumas coisas ele escreve numa perspectiva americana, e que é difícil de entender. Que ele fala, tipo, isso é como comer um cachorro-quente no Joe's, sabe? Tipo, quem não mora lá não sabe o que é comer um cachorro-quente no Joe's. Então, acho que essa é uma primeira dica. Tem um cara chamado Benedict Evans, que também é um cara do Vale do Silício, que fala bastante sobre tecnologia. É que eu li muita coisa de tecnologia, né? Mas eu acho que ler esses 2 caras aí, eu não gosto de dar muitas dicas, porque as pessoas não se perdem. Ler só esses 2 já tá resolvido. ótimo já. O Scott Galloway e o Benedict Evans são os caras, eles vão dar muitas dicas legais. A Amy Webb também, para não dar dica só de homem, né? Eu tô me policiando agora para não indicar só homem. A Amy Webb, que é a grande futurista aí, tava no SXSW agora também. Esse ano também ela falou, tem um festival que acontece em Austin, se chama SXSW, que é o South by Austin. Acontece todo ano em março. E tem uma moça chamada Amy Webb, que ela é a grande futurista. Todo ano todo mundo espera o que ela vai falar. E esse ano ela também falou sobre a solidão das pessoas, sobre a questão das telas e tal. Então leiam o que a Amy Webb fala. Ela também é incrível. E é isso. Acho que isso E leia minha coluna episódio, 0 hora, me deem audiência lá. Com certeza. E a nova coluna também, né? É verdade, temos novidade aí. Em primeira mão, vou ser colunista do MIT no Brasil. Em primeira mão no Café Sem Neura. É isso aí. Então, Rafa, muito obrigada por ter vindo. E pro pessoal que tá nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal. A gente sempre esquece, né, de falar, mas pessoal, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. É isso aí. A gente não... Pra ser avisado quando tiver um novo vídeo. É isso aí.